retomando onde estávamos. Deixa eu voltar aqui o raciocínio para que a gente não perca em face da parada que a gente deu no bloco. Não é isso? Eu estava falando com os senhores, as senhoras e as senhoritas sobre a questão das certidões no que diz respeito, não é isso? A empresas, pessoas jurídicas em recuperação judicial. E segundo o STJ, em que pese o 191A, bem como o 57 da Lei 11.101 de 2005, exigirem a emissão de certidão negativa com efeito positivo para fins de ser concedida, deferida a recuperação judicial de uma empresa, o STJ, dando interpretação sistemática e até mesmo com olho na realidade, nos fatos, né? Porque, veja, quando uma empresa vem buscar a recuperação judicial, é porque ela já está, meu filho, ruim, muito ruim das pernas. E, às vezes, é preciso se fazer escolhas, como entre pagar o salário do seu trabalhador ou o tributo. Tendo em vista isso e a própria finalidade de soerguimento da pessoa jurídica, o STJ entende que não há a necessidade, de que seja expedida a certidão negativa ou negativa com efeito positivo. Positiva, com efeito negativo para fins de concessão da recuperação judicial. Isso aqui está nessa jurisprudência, tenham atenção a isso. Isso já foi cobrado em prova. Diz que aqui o propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui um requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial do devedor. Pois bem, vamos ao que interessa. Segundo o STJ, o enunciado normativo 47 da Lei 11.101 de 2005, permitam-me a leitura porque é importante que entendamos qual foi o raciocínio do STJ. Em termos principiológicos, guia, né, esse artigo 47 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, ou seja, evitar a falência. Então, a ideia da recuperação judicial é recuperar a pessoa jurídica que está indo para o brejo, não é isso? Está ali no precipício. Então, a permitir a manutenção, inclusive, da fonte produtora que interessa para o Estado, uma vez que, a partir do momento que uma pessoa jurídica também produz tributos do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo até a própria atividade econômica. Diante desse contexto, já estou pulando para o 5, porque aqui fala da realidade econômica do país, mas não obstante isso, o STJ seguiu falando, olha, isso aqui não se mostra condizente com a própria situação fática. Então, diante desse contexto, a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelo devedor que busca no judiciário o soerguimento de sua empresa encerra a circunstância de difícil cumprimento, verdade? Verdade. Não é isso? E o que é que vinha acontecendo? Muitas recuperações judiciais eram negadas pelo judiciário exatamente porque a pessoa jurídica não tinha condições de emitir uma certidão negativa ou positiva com efeitos negativos. Por quê? Porque ela devia mesmo. Ela devia. E a gente sabe que o ato da autoridade fiscal, ele é o quê? Ele é vinculado. Se está devendo, não tem como dizer, olha, por pena vou emitir uma certidão negativa ou positiva com efeitos negativos. Assim sendo, dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da Lei de Falências e Recuperação e o princípio esculpido em seu artigo 47 da preservação da empresa, a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para a concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade.
8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado, garantir o adimplemento do crédito tributário. Tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade. Inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo mais uma dificuldade, né, à vista da classificação do crédito tributário. E 2, desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento, ou seja, ainda que uma pessoa jurídica esteja em processo de recuperação judicial, o executivo fiscal corre lá no juízo da Fazenda Pública, não havendo que se falar em suspensão. Isso aqui foi o recurso especial 1.187.404. Tenham atenção a isso, porque isso pode ser cobrado em prova e está aqui repetidinho no 1.864.625. Certo? Pois bem, terminamos causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e agora vamos passar, ainda seguindo dentro do título que trata do crédito tributário, não é isso? Vamos passar para as hipóteses de extinção do crédito tributário que começam lá no artigo, que começa a matéria lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, tratando-se do capítulo 4 do nosso título, que trata do crédito tributário. Estamos já terminando, viu? É isso. Vamos lá. Extinção do crédito tributário. Quando eu falo em extinguir o crédito tributário, não apenas estou a falar que estou extinguindo o crédito tributário, mas a própria relação jurídico-tributária entre Estado, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, sujeito ativo da relação jurídico-tributária, e sujeito passivo, contribuinte responsável. Essa extinção se dá, a princípio, guardem essa informação, a princípio, eu chego já lá, por uma das formas contidas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Diz lá o artigo 156 do Código Tributário Nacional, e o senhor me acompanhe, extinguem o crédito tributário. 1. O pagamento, que é o esperado, a compensação. 3. A transação, o acordo recíproco. A remissão, aí é o perdão, não é isso? Com 2 S's. 5. A prescrição e a decadência. 6. A conversão de depósito em renda. 7. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150, seus parágrafos 1º e 4º. Isso aqui eu estou falando de lançamento por homologação ou autolançamento. 8. A consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164 do Código Tributário Nacional. 9. A decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. 10. A decisão judicial passada em julgado, que julgou a favor do contribuinte. 11. A dação em pagamento em bens imóveis. Grifem aí. Imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Reservem essa informação também, imóveis, porque depois nós vamos falar sobre os bens móveis, quando também falarmos da questão da taxatividade desse rol, ou, como entende parte da doutrina, e seguindo um pouquinho o caminho supremo, esse rol ser um rol
exemplificativo, ainda que a teor do artigo 141 do Código Tributário Nacional. Chegaremos já já lá e agora o senhor preste atenção, só mais um minuto. E o resto da aula. Extinção do crédito tributário, artigo 156, já vimos o artigo 156, e eu posso dividir esse artigo 156 em três espécies de modalidades, três modalidades, melhor falando, de extinção do crédito tributário. A extinção direta, indireta, bem como a extinção processual. No Código Tributário Nacional, nós não temos organizado assim, como a tia Aline está trazendo para vocês. E por que eu estou trazendo assim organizado? Porque já caiu em prova. Prova de magistratura. Né? Quando seu examinador de tributário é um pouco mais refinado, ou até um pouco mais cri-cri, vez ou outra ele te questiona se aquela modalidade de extinção do crédito tributário é uma modalidade direta, indireta ou processual. Pois bem, são modalidades diretas que não dependem do comportamento do credor e se tratam de eventos esperados em tese, o pagamento, que depende do devedor, da realização do devedor, o credor está lá esperando, e é um evento esperado porque, afinal de contas, esperamos que o credor honre com o crédito tributário. A homologação de pagamento antecipado, quando eu estou falando de lançamento por homologação, porque, afinal de contas, ainda que não homologada pela autoridade fiscal, será homologado tacitamente pelo decurso do tempo de 5 anos, contados do fato gerador, e o tempo passar é um evento esperado, decadência e prescrição. Da mesma forma, e por quê? Porque o tempo vai passar e você não pode dever a vida toda, meu filho. O credor tem que se mexer. Ele não pode simplesmente ficar esperando que você pague, né? Poder ele até pode, mas não deve. Passar do vencimento da obrigação, é preciso que o credor haja em favor do recebimento do seu crédito e, da mesma forma, o Estado, no que diz respeito ao recebimento do seu crédito tributário. Então, nós temos aí 4 fenômenos que independem do comportamento do credor para que eu veja extinta a relação jurídico-tributária. E são eventos o quê? Esperados. Eu espero que haja o pagamento, eu espero que haja a homologação tácita ou não do pagamento antecipado e eu espero que o tempo passe e ocorra a decadência do direito de constituir o crédito tributário ou a prescrição do direito de cobrar o crédito tributário. Quando eu vou para as modalidades de extinção do crédito tributário indiretas, eu já tenho um evento diverso do esperado, porque isso me demanda um comportamento de terceiro. Que terceiro? Credor. Para que eu tenha uma das situações contidas aí, compensação de crédito tributário, transação, remissão, dação em pagamento com bens imóveis, eu preciso da aceitação do credor. Quando eu falo em compensação, eu estou falando que eu tenho 2 pessoas na mesma condição, devedor-credor. Então, precisam ambos agirem no encontro de contas. Transação, da mesma forma. Eu preciso que ambos cheguem a um acordo. Remissão, da mesma forma. Eu preciso que o credor manifeste sua bondade no coração e perdoe.
Não espere isso, obviamente, da Fazenda Pública, mas vai que, né? Se perdoa. E pode se perdoar em alguns eventos. Só que isso demanda o quê? Estou falando de renúncia, lei. Dação em pagamentos com bens imóveis. Da mesmíssima forma. Eu preciso que o credor aceite coisa a substituir dinheiro. E nesse caso aí, nos termos do que diz o Código Tributário Nacional, apenas imóveis. Por fim, modalidades de extinção do crédito tributário processuais. Estou falando de um processo. Que eu preciso da participação de um terceiro, interessado ou não interessado, a depender da via processual, administrativa ou judicial, conversão de um depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitada em julgado. Guardem isso, porque vez ou outra o seu examinador, inclusive em prova oral, né? Aquele que percebe que o cidadão está voando em tributário, peraí, deixa eu apertar um pouquinho para calibrar a nota. Outras formas. É possível se estabelecer outras formas de extinção do crédito tributário? Outras fora essas contidas no artigo 156 do Código Tributário Nacional? Em suma, esse rol do Código Tributário, no artigo 156, ele é um rol taxativo ou exemplificativo de formas pelas quais o crédito tributário pode ser extinto. Vamos lá, de novo, no artigo 141 do Código Tributário Nacional, o mesmo que a gente leu, quando definiu que as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são um rol taxativo, porque é isso que diz o 141 do CTN. As causas são, tá certo? Fiquei pensando aqui na concordância. Vamos lá. Artigo 141 do Código Tributário Nacional. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída, já me resolve aqui, tá? Se modifica ou extingue, ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída, extingue. Ele fala em extinção, não é isso? Vamos terminar. Nos casos previstos nesta lei, com um Lzão maiúsculo aí, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetivação, as respectivas garantias. Então, o artigo 2º, o artigo 141 do Código Tributário Nacional, esse rol do artigo 156, ele é um rol taxativo. Da mesma forma que o rol do 151, das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá fácil, né, Aline? Então é isso? Não. Mais uma observação a confirmar o que eu estou lhes dizendo aqui e que essa é a ratio do artigo 141. Perdão. Nesta lei, não está o dispositivo falando na forma da lei. Nesta lei. E com um Lzão maiúsculo, cujas regras de interpretação de texto, né, e gramática, nós sabemos. Se está com um Lzão maiúsculo, está falando de uma lei determinada. No caso, o Código Tributário Nacional. Não está falando na forma da lei, mas nos termos desta lei. Esse é o primeiro entendimento.
Para quem entende que o Código Tributário Nacional, no seu artigo 156, apresenta um rol taxativo, o fundamento é o artigo 141 do próprio Código Tributário Nacional, Lei Geral, que traz normas gerais. Lei ordinária com status de lei complementar nos termos do que determina o 146 da Constituição, tratando de crédito tributário. Não é isso? Inclusive inserido no título que trata do crédito tributário. Portanto, esse é um rol taxativo que não comporta ser aumentado pelos demais entes federativos no exercício da sua competência tributária. Essa é a primeira corrente. Não obstante, eu queria que vocês fossem lá comigo. Primeiro, vamos dar uma olhada no seguinte, no artigo 24 da Constituição Federal, que trata da competência concorrente, não é isso? Dê uma olhada lá no 24 que diz o seguinte: compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário. Já resolve aqui para a gente direito tributário. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais, o que é o caso do Código Tributário Nacional, não exclui a competência suplementar dos estados e também dos municípios, como a gente já viu. Agora vamos lá no 146 da Constituição. Então reservem essa primeira informação, porque esse é o primeiro fundamento para quem defende que esse rol do 156 é um rol exemplificativo. 146, você está com o seu código aí, ele diz o seguinte: cabe à lei complementar 3, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. As únicas situações em que eu tenho extinção do crédito tributário e a Constituição exige na sua literalidade a edição de lei complementar, prescrição e decadência. Só para tratar de prescrição e decadência eu preciso de lei complementar. E aí você me diz, mas Aline, crédito, formas de extinção do crédito não estaria inserida dentro do próprio crédito, do tema crédito tributário? Sim, é um argumento. Porém, tenham atenção, porque o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão. Na ADI 2405, o STF já vinha dando sinais de que leria esse 156 do Código Tributário Nacional como um rol exemplificativo. Exatamente por conta desses dois dispositivos constitucionais que eu acabei de lhes falar. E o argumento do crédito? O argumento do crédito, ele é contraditado exatamente porque o constituinte foi lá e falou, olha, as únicas duas situações de extinção do crédito tributário que eu exijo a edição de lei complementar, prescrição e decadência. E aí a gente precisa lembrar, que o Código Tributário Nacional, ele é anterior à Constituição Federal de 1988.
E toda leitura dele precisa, de fato, ser feita sob o filtro constitucional. E quando a gente estuda direito civil, a gente vê outras situações de extinção da obrigação, de extinção do crédito, como, por exemplo, a confusão, que já foi reconhecida, como forma de extinção do crédito tributário pelo STJ. Nesse RESP aqui, 1.668.058. E no ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal resolveu a parada aqui e entendeu que o rol do artigo 156, ele é, de fato, um rol exemplificativo, tendo em vista o que consta no artigo 24 da Constituição, inciso 1, e seu parágrafo 2º, bem como o 146.3b, que especifica as situações de extinção do crédito tributário que demandam necessariamente a edição de lei complementar, prescrição e decadência, excepcionando o termo crédito ali na sua generalidade. Tenham atenção a isso, porque isso, obviamente, sendo jurisprudência e resolvida do Supremo e indo de encontro ao Código Tributário Nacional, obviamente, é objeto de questionamento. E aí, Aline, me diz uma coisa, e se cai na prova o 141? Você vai marcar que está certo. Salvo, segundo o Supremo Tribunal Federal, em que pese o 141 do Código Tributário Nacional asseverar a taxatividade dos dispositivos 151, 156 e 175 do Código Tributário. Entende o STF que o rol do 156 é um rol exemplificativo. Aí vai. A gente precisa ter muita sagacidade em prova, gente. Se eu estou fazendo uma prova objetiva, se me questiona o entendimento jurisprudencial, e eu sei, eu vou responder de acordo com o entendimento jurisprudencial. Mas se eu estou numa prova objetiva e o cidadão coloca lá o dispositivo, eu vou dizer que está errado, segundo o Código Tributário Nacional. E esse sempre tem que ser o seu parâmetro para resolver a questão. O enunciado, segundo quem? Segundo o STJ, segundo o STF, segundo o Código Tributário Nacional, segundo a legislação, segundo a Constituição. E por quê? Porque o seu examinador tem intenções diferentes quando ele lhe dá o parâmetro. Se ele fala segundo o STF e STJ, ele está querendo saber o que de você. Se você conhece jurisprudência, meu filho. Se ele te fala segundo a Constituição, segundo o Código Tributário Nacional, segundo a legislação, ele quer saber se você conhece a legislação, que é a minha fonte o quê? Inicial do direito, lei, né? Em que pese vivermos tempos um pouco, digamos assim, diferentes no que diz respeito à aplicação do direito no Brasil, mas a lei segue sendo dentro da nossa estrutura jurídica de civil law a fonte primeira do direito, certo? Tenham atenção a isso. E vamos lá para a primeira, começando aqui nos poucos segundos que me restam, a primeira forma de extinção do crédito tributário, pagamento. Todo mundo, todo credor espera, né? Pagamento. Começa lá no artigo 157 do Código Tributário Nacional, que assim diz, dá para a gente terminar pelo menos ele, a imposição de penalidade não ilide, aí era para ser elide, com E, tá? Com E, não com I, o pagamento integral do crédito tributário.
Eu tenho no artigo 157 do Código Tributário Nacional o princípio, a norma que traz a cumulatividade da multa ao crédito principal. O fato de você dever o principal, que é o tributo, e ser multado, não quer dizer que a multa vai substituir o tributo, ainda que a multa supere o valor do tributo. Pode, Aline, isso pode, meu filho, você pode ser multado na base de 200%, 150%, a depender da infração. Multa tributária não é leve, não. Então, essa multa, porque supera o valor do tributo, ela vai substituir a obrigação tributária? Vai substituir o crédito tributário? Não, vai cobrar tudo juntinho. É isso que diz o 157. Que a imposição de penalidade, a imposição de multa, não faz com que você não tenha que pagar o crédito principal. Vai ter que pagar tudo junto, acumuladozinho. E é isso, meu filho. A vida é dura. Não beber água.